Resultados: em primeiro lugar, todos realizam uma verificação básica de segurança da bicicleta. Em seguida, é criado ou adaptado um guia rápido de noções básicas da bicicleta de uma página. Além disso, formam-se pares de participantes com diferentes níveis de competência para os primeiros passeios. Oficina B: ciclismo seguro, noções essenciais de segurança rodoviária e saída prática guiada, adaptável a cada país. Objetivo: garantir que todos os participantes compreendem as regras essenciais de segurança rodoviária para bicicletas no país de acolhimento, conseguem circular em grupo de forma segura, utilizando funções e comunicação claras e aplicam comportamentos seguros nas ruas ou caminhos próximos. Duração recomendada: 2 horas e meia a 4 horas no total, 45 a 60 minutos de teoria e 90 a 150 minutos de prática. Funções: em primeiro lugar, guias principais, ciclistas experientes, seguem à frente e definem o ritmo e as decisões. Em seguida, guias de retaguarda, asseguram que ninguém fica para trás e gerem os reagrupamentos. Além disso, facilitador, equipa de acolhimento, avaliação de riscos, desenho do percurso, briefing e plano de contingência. Outro elemento importante é o seguinte: participantes começam como seguidores, rodam de funções quando adequado. Materiais: resumo de uma página com as regras locais, adaptada à legislação local, mapa do percurso, circuito com pouco trânsito com pontos de reagrupamento, estojos de primeiros socorros, contactos de emergência, coletes de alta visibilidade opcionais, uma lista simples de sinais manuais e luzes e refletores quando necessários. Estrutura sugerida: em primeiro lugar, briefing de segurança e protocolo de paragem. Em seguida, regras locais e lógica rodoviária, baseadas em fontes fiáveis. Além disso, microprática, sinais, olhar para trás, travar, espaçamento, fila única ou circulação aos pares consoante o contexto local. Outro elemento importante é o seguinte: prática guiada em pequenos grupos, líder e retaguarda, utilizando um formato líder e seguidor. Por fim, reflexão: o que foi fácil barra difícil, um compromisso pessoal de segurança e regras partilhadas de circulação em grupo. Resultados: em primeiro lugar, um código partilhado de circulação em grupo. Em seguida, uma compreensão comum das normas mínimas de segurança rodoviária no contexto local. Além disso, maior coesão graças a uma cultura de condução baseada em cuidarmos uns dos outros. Complemento opcional: mapeamento do nível de competências, 10 minutos. Os participantes autoavaliam a sua confiança, 1 a 5, em manutenção, condução e circulação no trânsito. Utilize os resultados apenas para formar grupos mistos e escolher um ritmo seguro. Oficina C: Declaração Europeia sobre a Bicicleta. Revisão e tradução para o contexto local. Esta oficina é descrita detalhadamente no manual de formação anterior. Neste programa, é utilizada como uma revisão breve e prática para criar uma base de referência partilhada e uma linguagem comum. Os participantes traduzem a declaração para linguagem simples e relacionam-na com exemplos locais para que as iniciativas posteriores se baseiem na realidade. Como funciona aqui? Versão breve. Em primeiro lugar, divida os participantes em 4 equipas, utilizando as fichas de trabalho 1 a 4, anexo 1. Em seguida, cada ficha combina 2 capítulos com temas semelhantes para simplificar a análise. Além disso, ficha 1, capítulo 1 e capítulo 7, políticas e planeamento e multimodalidade e turismo. Outro elemento importante é o seguinte: ficha 2, capítulo 2 e capítulo 3, mobilidade inclusiva e infraestruturas. Por fim, ficha 3, capítulo 4 e capítulo 6, investimento e emprego e indústria. Também, ficha 4, capítulo 5 e capítulo 8,
segurança rodoviária e dados sobre a utilização da bicicleta. Também, tarefa em equipa: ler, identificar os temas principais, criar um mural visual e explicá-lo ao grupo. Requisito de exemplos locais: cada equipa acrescenta uma boa prática local, uma lacuna local, inexistente barra insegura barra inacessível e um efeito imediato que poderia ser observado se as medidas fossem aplicadas. Resultados: em primeiro lugar, 4 murais, fotografados e arquivados. Em seguida, uma lista partilhada de boas práticas locais, lacunas e resultados rápidos. Além disso, um breve resumo em linguagem simples por equipa para apoiar o planeamento posterior. Secção 2.2, semanas 3 e 4. Aprofundamento e adaptação das ideias de projeto, orientação e ajustes. Objetivo: transformar os esbozos de iniciativas em planos que façam sentido neste local, neste momento, com estas pessoas e estas limitações. Atividades principais: em primeiro lugar, reformular a iniciativa utilizando os dados locais recolhidos nas semanas 1 e 2. Em seguida, concretizar o âmbito. Reduzir os objetivos, clarificar o grupo-alvo e definir resultados realistas. Além disso, alinhamento das partes interessadas. Confirmar quem deve participar, o que é importante para cada parte interessada e o que é execuível no prazo disponível. Outro elemento importante é o seguinte: pontos de controlo de mentoria. Organizar pelo menos 2 sessões breves por semana para questionar pressupostos, desbloquear decisões e melhorar a qualidade. Resultados no final da semana 4. Em primeiro lugar, um plano de iniciativa versão 2. Objetivos, grupo-alvo, atividades, calendário, funções e riscos. Em seguida, uma lista de contactos das partes interessadas com as primeiras reuniões agendadas. Além disso, uma ideia simples de medição, como reconhecer o progresso, mesmo que seja pequeno. Secção 2.2.1. Trabalho de campo, percursos de bicicleta e análise da comunidade, com base na metodologia. A partir da semana 3, as equipas realizaram percursos de bicicleta como trabalho de campo estruturado. Estes percursos foram concebidos como sessões de análise da comunidade, nas quais os voluntários identificaram pontos de referência positivos e negativos do trajeto e transformaram as observações em propostas de melhoria. Para manter a coerência e a comparabilidade da análise, as equipas utilizaram a metodologia de rotas do projeto Bicycle, desenvolvida na fase de formação anterior, descrita passo a passo no manual anterior. Neste caso, a metodologia serviu como ferramenta prática para observar o território através do ciclismo, documentar a experiência dos utilizadores, ligar as conclusões à linguagem política partilhada da oficina sobre a declaração e reforçar os planos das iniciativas com dados empíricos. Como foi aplicada? Em primeiro lugar, definir o objetivo do percurso e os pontos principais. Em seguida, percorrer a rota em equipas e documentar os pontos fortes e os problemas, fotografias e notas. Além disso, fazer uma breve síntese para identificar os principais problemas e pontos fortes. Outro elemento importante é o seguinte: relacionar os resultados com os princípios da política ciclável como linguagem comum de referência. Por fim, elaborar propostas de melhoria, medidas de efeito imediato e ações a mais longo prazo. Documentação da rota. Cada percurso originou um breve relatório de rota utilizando um formato coerente de ficha de trabalho. Descrição do percurso, participantes, documentação fotográfica, incidentes e problemas, informação de contexto a recolher e propostas. Resultados por percurso. Em primeiro lugar, uma pasta de fotografias, pontos positivos e negativos. Em seguida, uma breve lista dos principais pontos fortes e dos principais problemas. Além disso, entre 3 e 6 propostas de melhoria. Outro elemento importante é o seguinte: um pequeno parágrafo explicando como os resultados conduziram a ajustes na iniciativa. Secção 2.3.
Semanas 5 e 6, formação da equipa e preparação da participação comunitária. Objetivo: criar equipas de execução e preparar a participação comunitária para que a implementação não seja improvisada. Atividades principais: em primeiro lugar, formação da equipa. Definir funções como coordenação, logística, comunicação, ligação com as partes interessadas e documentação. Em seguida, preparação para a participação comunitária. Praticar como abordar organizações, organizar oficinas inclusivas, comunicar com respeito e adaptar mensagens a diferentes públicos. Além disso, campanha de divulgação. Agendar reuniões, reservar espaços, recrutar participantes e colaborar na concepção com grupos locais sempre que possível. Resultados no final da semana 6. Em primeiro lugar, parceiros confirmados, mesmo que de pequena dimensão, e datas-chave acordadas. Em seguida, materiais preparados. Plano de facilitação, materiais básicos de comunicação, agenda e notas sobre riscos. Além disso, um breve ensaio ou simulação do formato do evento ou oficina principal. Secção 2.3.1 Complemento: micro-oficinas lideradas por pares, desenvolvimento da liderança. A partir da semana 5, os voluntários praticam a liderança partilhada através de micro-oficinas conduzidas por colegas. Os participantes escolhem competências nas quais se sentem seguros e ensinam-nas aos restantes em sessões breves. A liderança não é atribuída de cima para baixo. É praticada, rotativa e apoiada. Porque é importante. O ensino entre pares transforma as diferentes forças num recurso do grupo, promove a confiança e ajuda os participantes mais tímidos a dar um passo em frente. Formato recomendado: em primeiro lugar, 2 a 3 micro-oficinas por semana, com 30 a 60 minutos cada. Em seguida, todo o grupo ou pequenos grupos, dependendo da competência. Além disso, regra de rotação: todos lideram pelo menos uma vez ou colideram. Função da equipa de acolhimento: apoiar os voluntários na escolha de temas realistas, ensinar-lhes os fundamentos da facilitação, garantir a inclusão e assegurar uma participação equilibrada em todo o grupo. Documentação breve. Título: Facilitador, ES, 3 pontos principais aprendidos, fotografia opcional e uma frase sobre onde a competência será utilizada a seguir. Secção 2.4. Semanas 7 e 8. Implementação, eventos, oficinas e reuniões de acompanhamento. Objetivo: realizar publicamente as ações, aprender com comentários reais e adaptar-se rapidamente. Atividades principais: em primeiro lugar, lançamento e execução. Pôr a iniciativa em prática na comunidade, eventos, oficinas, ações. Em seguida, revisões periódicas. Reunir pelo menos 2 vezes por semana para analisar o que aconteceu, os próximos passos e o que deve ser alterado. Além disso, ciclos de feedback, utilizar inquéritos breves, conversas informais e reuniões de balanço com os parceiros. Outro elemento importante é o seguinte: visibilidade e documentação. Registar momentos de aprendizagem com consentimento, fotografias, citações, histórias breves e números básicos de participação. Resultados no final da semana 8. Em primeiro lugar, um dossiê de provas, fotografias, números de participação, testemunhos e materiais produzidos. Em seguida, uma breve reflexão: o que funcionou, o que não funcionou e o que faria de forma diferente. Além disso, uma nota de passagem de testemunho para os parceiros locais para que o trabalho possa continuar. Complemento: sessões de diálogo comunitário, reuniões com grupos e associações locais. Durante as 2 últimas semanas, os participantes reuniram-se com grupos e associações locais para trocar opiniões sobre o que os voluntários tinham observado e sobre as melhorias sugeridas. Estes atores,
Trabalham frequentemente perto dos residentes e mantêm contacto ativo com os municípios, podendo atuar como ponte entre as necessidades da comunidade e a tomada de decisões. Porque é importante? Estas sessões ajudam a validar as observações, priorizar o que é importante a nível local e aumentar a sustentabilidade através das relações e das vias de acompanhamento. Formato simples. Em primeiro lugar, 2 a 4 sessões com 60 a 90 minutos cada. Em seguida, equipas de voluntários e 1 a 3 grupos locais por sessão. Além disso, o local pode ser um espaço comunitário, a sede de uma associação ou um breve passeio a pé ou de bicicleta enquanto se conversa. Agenda sugerida: boas-vindas e apresentações, observações, pontos fortes e problemas, propostas, soluções rápidas e a longo prazo, perspectiva local, viabilidade e aspectos em falta, criação de pontes, quem envolver, próximos passos, conclusões finais e uma ação de acompanhamento. Resultados: uma breve nota com as prioridades acordadas, atualizações do mapa de partes interessadas, um ou dois próximos passos concretos e uma citação ou testemunho para a documentação com consentimento. Iniciativa transversal. Semanas 1 a 8, Dia Cultural. Ao longo de todo o programa, realizamos uma iniciativa intercultural semanal denominada Dia Cultural. De forma rotativa, os participantes de um mesmo país concebiam e organizavam um dia ou uma noite centrado na sua cultura. Os elementos típicos incluíam comida tradicional, música, danças, jogos interativos, breves apresentações e muita diversão. O dia cultural é mais do que entretenimento. É uma forma estruturada e lúdica de, em primeiro lugar, promover proximidade e confiança dentro do grupo. Em seguida, reduzir tabus, estereótipos e preconceitos através da experiência direta. Além disso, criar memórias partilhadas e um sentido de pertença. Outro elemento importante é o seguinte: ajudar os participantes a apreciar tanto as semelhanças como as diferenças num ambiente seguro. Formato recomendado: replicável. Em primeiro lugar, frequência uma vez por semana. Em seguida, anfitriões, um grupo de um país de cada vez, 2 a 5 pessoas, dependendo da dimensão do grupo. Além disso, duração, 2 a 4 horas. Flexível. Outro elemento importante é o seguinte: componentes mínimos, um elemento cultural, apresentação ou jogo, um elemento interativo e um momento para partilhar comida ou música. Por fim, documentação simples, uma fotografia de grupo e 3 momentos de destaque e uma aprendizagem surpresa dos participantes.